Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. Esse programa que tem como mantenedor, como fortalecedor das nossas inspirações, dos nossos entendimentos, do nosso aprendizado, o Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. Programa iniciado lá nos tempos do seu Hugo e que vem até hoje nos orientando e nos auxiliando a sermos úteis a nós e a doutrina na divulgação dos estudos, do aprendizado e da assimilação dos estudos que fazemos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que tenhamos um domingo de paz e serenidade. Amigos deste programa, que Deus esteja presente em nossas casas, em nossos corações. Vamos ouvir a mensagem do Momento Espírita. Conectados ou isolados? Nossa vida na Terra foi presenteada nestas últimas décadas com tecnologias de alto padrão e funcionalidade. As distâncias deixaram de existir graças à comunicação virtual que nos faz interagir no mundo em que vivemos. Todos podemos nos conectar e ter sempre atualizadas notícias de amigos e familiares em pormenores. Até mesmo os pequeninos se realizam e produzem maravilhas com um aparelhinho nas mãos, considerando a desenvoltura com que lidam com eles. Porém, quando o abuso se faz, nota-se que, embora a tecnologia virtual esteja aproximando os distantes, ficamos distanciados dos mais próximos. Quem relata o fato é Dona Margarida, mãe de 3 filhos, avó de 2 lindas crianças e 5 adolescentes, que vivem equipados com modernos aparelhos de recursos variados. A maior alegria dessa mãe e avó é tê-los junto a si aos domingos para o tradicional almoço em família e poder saborear a festa de suas companhias. No entanto, diz ela, não consegue 10 minutos sequer de diálogo com eles sem que seja interrompida por um som característico que lhe tira de imediato a parceria sonhada. Certa feita, fez uma decoração diferente na casa para comemorar um dia festivo e chamar a atenção dos netos para algum detalhe especial. Mas não conseguiu. Colocara na sala um painel metálico com fotos de todos os familiares em momentos importantes de suas vidas e pequenos papéis contendo frases carinhosas junto de cada foto. Ninguém se deu conta da novidade criada pela mãe e avó, pois que os joguinhos virtuais, os zaps dos amiguinhos, as redes sociais não permitiram. Antes de servir o almoço, Dona Margarida chamou-lhes a atenção para o fato. Todos se surpreenderam, pois o painel estava na sala em que se encontravam. De imediato se levantaram. Nossa, vovó, como é que não percebemos? Eu estava tão pertinho e nem tinha visto. Olhem, que papéis são aqueles? Só então se dirigiram ao painel e começaram a ler as pequenas mensagens da avó. Os menores ficaram felizes, os maiores emocionados. Os pais nem sabiam o que dizer, pois que também eles não haviam percebido a doce surpresa. Dona Margarida, aproveitando a oportunidade, falou aos seus amores. Meus filhos e netos queridos, fico feliz que todos vocês estejam atualizados com essa aparelhagem maravilhosa e útil. Mas não posso deixar passar este momento sem lhes falar que tudo em nossas vidas deve ser sabiamente gerenciado. Temos que dividir o nosso tempo, dando tempo para tudo o que realmente importa. Se de vez em quando vocês pararem de olhar unicamente para o celular, verão que a vida existe abundante além dessa tela.
poderão perceber as árvores floridas, o céu azul e os pássaros que voam em bandos. Poderão até mesmo perceber o carinho de um diálogo gostoso de uma mãe e avó que os espera durante toda a semana para tê-los junto a si por algumas horas. Pensemos nisso. Como temos usado nossos modernos aparelhos? A Federação Espírita do Paraná disponibiliza obras espíritas raras em biblioteca virtual. Visite o site www.bibliotecaespírita.com.br e verifique. Bom dia a todos, ouvintes da Rádio Londrina. Quem vos fala é Cláudio. Que todos tenham um dia de muita paz ao lado dos familiares e entes queridos. A leitura da abertura sobre a vingança está aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Instruções dos Espíritos. O título é A Vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tende a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui início certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre os outros, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que os animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia. À espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, empreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou, o sopro do perseguidor espanta-se de dar com semblantes frios,
em vez de fisionomias amigas, e benevolente que outrora o acolhiam. Fica estupefado quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, ó covarde que se vinga assim, é 100 vezes mais culpados do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier, Paris, 1862. Pesado, né, Cláudio? Um tema que ajuda-nos no despertar, né? Na necessidade do despertar. A vingança é um sentimento negativo que nós trazemos conosco por falta de aprendizado, por falta de entendimento, por falta de compreensão, por falta de fé e principalmente por não acreditarmos e não ouvirmos os ensinos de Jesus. Então nós precisamos começar a ler as obras de Kardec, estudar um pouco mais Jesus e colocar à nossa disposição dentro do nosso coração sentimentos equilibrados e harmonizados. Porque enquanto nós vivermos e vivenciarmos sentimentos de pesadelos de vingança, porque a vingança não chega a ser propriamente um sonho, ela é um pesadelo que a gente carrega junto conosco. Enquanto nós tivermos essa sensação de que precisamos nos vingarmos, nós estamos deixando claro que nós ainda somos muito devedores e pouco esclarecidos. E que nós ainda não temos condições de compreender e entender o quando Jesus nos fala do amar ao próximo como a ti mesmo. Nós não entendemos ainda a profundidade desse amar ao próximo como a ti mesmo. Se nós não nos amarmos, se nós não nos respeitarmos, como é que nós vamos eliminar de nós, de dentro de nós, esse sentimento da vingança? Então, meus irmãos, a gente precisa entender Jesus. Como diz aquele adesivo, né, que se coloca nos carros: estudar Kardec para entender Jesus. Então a gente tem que estudar as obras de Kardec. Nós que nos dizemos espíritos espíritas dessa encarnação, nós temos obrigação, e muita obrigação, no nosso compromisso reencarnatório, de nos desenvolvermos, entendendo, compreendendo, buscando fórmulas de multiplicarmos em nós a paz, a serenidade, a compreensão, fazer de nós instrumentos da paz. E como é difícil a gente fazer isso, principalmente quando nós nos defrontamos com alguém que nos desafiou e muitas vezes nos humilhou, nos fez passarmos por necessidades extremas, nos fez sofrermos dificuldades que não esperávamos sofrer e muitas vezes até nos expôs, né, ao ridículo daquilo que nós imaginávamos que nunca iríamos conosco acontecer. E aí o que nós fazemos? Nós desenvolvemos em nós um sentimento negativo de compensação. E a compensação, ao invés de ser uma compensação pacífica, harmonizadora e equilibradora, construtiva de um novo relacionamento de saúde e paz, nós desenvolvemos em nós um sentimento desarmonizado, onde a gente fica perdendo horas e horas, meses, dias e anos, às vezes, planejando uma vingança, planejando um momento em que a gente vai fazer aquilo, como que vai se fazer para
fazer com que o outro sofra o que sofremos. Quando Jesus nos pede, né, quando sempre se fala Jesus sempre falava, quando você sofrer, né, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe a esquerda. Não é oferecer a face esquerda para o outro bater simplesmente pelo prazer de apanhar. É entender que oferecer a face esquerda não significa levar um tapa, levar um soco. Significa mudança, transformação, desconstrução do mal, serenização dos sentimentos harmonizadores, fazer com que nós possamos oferecer a face esquerda, quer dizer, oferecer o outro lado, um lado totalmente diferente, onde nós possamos ser exemplo e não sermos exemplificados. Põe de lado que esse cara não presta, olha as atitudes desse sujeito. Não, que a gente possa ter a serenidade e a compreensão e o entendimento do quanto nós precisamos fazer para nos sentirmos melhores. Então a vingança é um sentimento que tem que ser aniquilado do sentimento humano. Nós temos que varrer isso de dentro de nós. Mas nós também nos pegamos às vezes com pensamentos totalmente desarmonizados, planejando vinganças mínimas, coisinhas insignificativas. Por quê? Porque nós ainda temos os defeitos de nos melindrarmos. Nós ainda não compreendemos o que Cristo compreendeu quando crucificado. O que ele falou? Ao invés dele, com o poder que ele tinha de nos destruir a todos, o que ele fez? Ele pede ao Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E nós ainda cultivamos em nós esse desejo, essa sede de machucar o outro, né, Cláudio? Essa é a grande... a gente aprendeu de criança, e vem aprendendo sempre, que o sentimento maior é o amor. Então a gente sabe que para a gente chegar a ele, na sua essência, é bem demorado. Porque às vezes a gente é egoísta e acha que está amando. Mas a vingança é o pior dos sentimentos, porque ele aniquila a gente por dentro. E se a gente tem a infelicidade de vir numa encarnação aonde o meio em que a gente está convivendo é um meio aonde esse sentimento é mais latente, brota da gente aquilo que a gente está tentando sepultar, e a gente acaba seguindo por esse caminho. A doutrina, ela nos ajuda e bastante a entender essas duas diferenças entre o amor e a vingança. Porque para amar é um sentimento mais fácil, apesar que às vezes a gente se torna egoísta. Mas a vingança, você participa às vezes no meio da onde você convive, de uma maneira tão natural que aquilo parece que é de você, está lá, está latente, né? Por isso que em muitas reencarnações que nós já tivemos, vamos dizer essa atualmente, felizes daqueles que esse sentimento, no meio em que a gente vive, a gente nem lembra, porque ajuda o nosso progresso. Então são de reencarnação a reencarnação. Aí vem Kardec com todo o conhecimento, né, que obteve, traz isso para a gente, para a humanidade. E a gente não passa no nosso dia a dia ter vingança, com ódio. Às vezes a gente não gosta de determinadas pessoas, mas isso não quer dizer que é vingança. E o momento que a gente atravessa, às vezes esse sentimento, dependendo do meio, isso está latente para muitas criaturas, né? Tipo de governo, sociedade e essas coisas todas. Então, realmente a gente tem que prestar muita atenção e numa hora dessa, assim, de queda nossa, pedir para o nosso anjo da guarda mudar a nossa sintonia, sabe? Sei lá, ligar o rádio, escutar um pouco de música, ouvir um amigo, qualquer coisa diferente para a gente sair dessa sintonia.
Mas no programa de hoje, da abertura, é sobre conectados e isolados, né? Foi a abertura e contou aí uma história de uma senhora, né? E eu fiz uma anotação, eu trouxe para nossa atualidade aqui, né? Fiz só um rabisco aqui. A modernidade da atualidade. A tecnologia deixa hoje todos próximos. Porque no texto que foi apresentado, conta a história de uma senhora, né? Então, quando a família está reunida no domingo, isso é um exemplo, tá? Trazendo para o dia de hoje, filhos casados com os seus filhos, né? Que seriam os netos dessa senhora na historinha, se reúne no almoço de domingo. Ou, às vezes, em festas da família, né? Aniversário ou coisa parecida. Ou a casa, normalmente na casa dos avós, quando eles ainda é referência para a gente. Porque quando a gente é criança, a reunião sempre é na casa dos avós. Por mais simples que seja a jornada deles, a gente se reúne com os avós, ou por parte do pai, ou por parte da mãe, né? A gente para ver a família, os primos, essas coisas todas. O distanciamento é grande. Um caso na abertura do programa. Ela conta uma pequena historinha. A avó tinha preparado um painel com fotos antigas da família, quando seus pais eram pequenos, e os netos nem prestaram a atenção naquilo que a avó tinha preparado. Isso hoje, trazendo para hoje, isso é muito comum. E eles todos nos seus celulares, sem dado conta do que tinha sido preparado. E a avó chamou a atenção de todos. A gente trazendo para a nossa realidade do nosso dia a dia, a gente hoje percebe que com toda essa tecnologia veio trazer muito conhecimento para essa geração. E cada geração que está vindo aqui de ano a ano é impressionante. Porque a gente vê ações que esses espíritos estão trazendo de um conhecimento que na minha geração, que está com 80 anos, não tinha nada disso, né? Então, hoje quando eles chegam na casa dos avós, né? Como o tema é conectados e isolados, para depois adianta a gente chegar naquilo que a gente quer passar como informação, que as pessoas já sabem disso daí, mas muitos nem se apercebem disso daí. Então a gente vê que eles ficam, enquanto está preparando mesa, aquelas coisas todas, cada um está no seu celular e pouco envolvido com as coisas do dia a dia dos avós, e às vezes até dos pais. Porque também a tecnologia também chegou para eles e eles também estão envolvidos com isso, né? E o que a gente tem assistido hoje e que tem chamado muito a atenção, talvez é por falta da própria família, da gente que acaba se envolvendo na vida atual com tudo isso que a gente tem, de abandono das criaturas que envelhecem. Vamos supor, tanto eu como o Gilberto aqui, jamais iria abandonar um pai, uma mãe, morando sozinho com 90 e tantos anos, com problema de saúde. A gente não teria isso no nosso coração, esse sentimento de abandono, né? A gente ia recolher. Mesmo que isso daí custasse, vamos supor, trabalho, preocupações. Mas quando a geração ela é igual, vamos supor, tanto do Gilberto, ele e a companheira, eu e a minha companheira,
a gente entende muito disso daí. E a gente agasalha essas criaturas pelo resto que eles têm pela frente, com todos os problemas que eles carregam. Só que hoje, eu vou dar um exemplo muito simples que aconteceu comigo essa semana. Eu fui numa costureira, levar lá duas camisas para consertar, e a gente conversando um pouquinho, ela falou que a filha se separou, falou assim: mãe, eu vou morar aí com a senhora e por pouco tempo, né? Não tem, essa filha dela não tem filho. Já está com ela quase 17 anos, essa filha. Ela diz assim, ela se sente, mesmo com a presença da filha em casa, ela se sente muito isolada. Quer dizer, ela deve ter hoje na faixa entre 65 anos, por aí, né? Trabalhando de costureira para levar o sustento para casa. Né? Provavelmente não tem os recursos que talvez o marido pudesse ter deixado com aposentadoria ou coisa parecida, né? Então ela trabalha ativamente. E a gente começa a pensar assim, vamos supor, nós dois aqui que estamos hoje aqui na programação, que a gente tem que prestar muita atenção, vocês que são mais jovens, ou que está na faixa aí dos seus 35, 40, 45, que vocês têm que projetar. A gente vê muito abandono hoje das criaturas que estão isoladas da família. Muita depressão, muita depressão, muito sentimento de mágoa, né? De abandono mesmo, né? Então a gente tem que começar a refletir quando chegar a nossa vez, com quem nós vamos ficar. Se a gente não tem os filhos, às vezes com os filhos a gente se sente abandonado, né? O Gilberto também já tem experiência nessa fase aí com família, ele pode também expor um pouquinho a esse respeito. Cláudio, não sou da tua idade, sou bem mais novo que você, não tenho experiência nenhuma ainda. Brincando, né, gente? Nós somos espíritos em longo período de experiência e que a gente está vindo aí, sei lá, quantos dezenas, centenas ou milhares de anos para poder chegar a um ponto de sentar aqui frente ao microfone e ficarmos conversando e falando sobre família. Isso tudo faz parte da educação que nós tivemos quando criança. Você estava falando, Cláudio, da necessidade de despertar, né? Porque quando essa senhora coloca ali na sala as fotografias e deixa que todo mundo passe por ali, percebe que ninguém deu bola para coisa, que ninguém olhou, exatamente por quê? Porque ninguém está desperto. É aquilo que você falou, nós não tínhamos esses recursos. A gente, quando criança, não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha nada. O nosso grande... a nossa televisão, né, o nosso iPhone da época era a bolinha de gude. Ou às vezes um futebolzinho no fundo do quintal, brincar com os animais, com os gatos, com o cachorro, correr atrás da galinha no quintal. Eram outras coisas. Mas a gente tinha uma coisa mais próxima, né? Porque as famílias eram mais próximas. Conversávamos muito. Os pais ficavam mais próximos também do que hoje. Muitas vezes os pais mal terminam de fazer a refeição, já saem correndo para o trabalho e aquela loucura. Então nós precisamos fazer de tudo isso o que fez essa avó. De vez em quando dá um puxãozinho de orelha. Colocou ali um despertador, né, que eram as fotos para que os familiares pudessem entender e tentar conversar um pouco mais. Ninguém percebeu. Aí quando ela puxa a orelha deles, né, e fala: eu coloquei lá a história da família, a história das nossas vidas, ninguém percebeu isso. E aos poucos cada um foi levantando e lá olhando e vendo e ficando admirado, e começam a perceber a necessidade de quê? Da intercomunicação, de conhecer um pouco os desejos da família, conhecer um pouco os sentimentos que rolaram na existência. E tudo isso vai fazendo com que a gente reconheça que nós temos necessidade de despertar.
Ou nós despertamos e fazemos uma representação familiar unida, harmônica, respeitosa, ou a gente vai descambando por esses lados em que às vezes a gente vê filhos agredindo pais e pais às vezes abandonando os filhos, abandonando as famílias. Isso tudo às vezes por falta única, exclusiva de se aproximar, de conversar um pouquinho, de trocar ideia, de deixar os sentimentos do orgulho de lado, porque muitas vezes as pessoas se sentem um pouco agredidas e ficam orgulhosas, ofendidas. E aí começa o processo, volta para aquela história da vingança, onde alguns, o desejo dele é tamanho de chamar a atenção do outro, que ele faz o quê? Abandona a família por vingança. Vai embora, deixa às vezes a mulher com um monte de filho para cuidar da vida por irresponsabilidade, por falta de sentimentos equilibradores. Então a gente tem que começar a despertar para as necessidades da vida, despertar para os ensinos de Jesus, despertar para o aprendizado do amor. Quando a gente fala do aprendizado do amor, é aquele amor fraterno realmente, onde a gente se liga ao coração um do outro. Não é apenas falar da boca para fora e não fazer nada. Nós precisamos começar a caminharmos não na corda bamba, com medo de cair, independente da altura, mas caminharmos sobre pisos sérios, sólidos, aonde a gente tem a base para poder alicerçar os nossos sentimentos, onde a gente tem uma base que possa nos sustentar nas nossas fraquezas. E essa base, meus irmãos, chama-se família. Porque sempre que a gente tem uma derrota, que a gente perde um tempo, que a gente se desarmoniza na vida, quebra financeiramente, o que é muito comum, ainda mais nos dias de hoje, quem é que nos apoia? É o vizinho? É o nosso credor? É o banco que não vai cobrar nossa conta? Não. Quem nos apoia são a nossa família. Então esse senso de família, esse conjunto de instituição familiar que a gente tem, de sentimentos unificados, eles têm que ser fortalecidos constantemente. Porque a gente às vezes costuma dizer, né? Aquela família é toda enrolada, mas quando mexe com um, mexe com todos. Porque os sentimentos familiares são fortes e têm raízes fortes e profundas. E a gente precisa, na verdade, né, a gente tem que buscar mudar em nós os sentimentos que estão atrapalhando o nosso desenvolvimento como espírito. Nós precisamos evoluir, e para evoluir nós temos que aprender a nos modificarmos, aprender a aceitar as condições da vida, construindo em nós seres capazes de serem transformados, e não aqueles seres imutáveis que aprenderam o sim ou o não e não compreenderam o significado, né, Cláudio? O que a gente observa, o que a gente tem observado é o seguinte: a gente vê muita tristeza hoje numa boa parte de famílias, principalmente famílias que às vezes têm condições, eu digo condições financeiras mesmo, de não dar tanta importância aos pais. Tudo bem, você tem condições, hoje tem boas casas de acolhimento para os idosos, né? Que convivem todos na mesma faixa de idade, mas são pouquinhas pessoas que têm essa condição financeira. A maioria vivem na solidão mesmo, vivem isolados, e a família acaba esquecendo dessa criatura. Porque no começo tudo bem, vai hoje, vai no outro domingo, mas o tempo vai passando, aí nesse domingo eu não posso, no outro eu fui para tal lugar, e a gente sempre vai tendo uma desculpa. E às vezes só liga para saber, tá tudo bem? A pessoa que não está bem, ela não vai passar essa preocupação para um filho, para uma filha, né? Só que a gente tem que começar a analisar hoje, pensando hoje, o que será o nosso finalzinho da nossa jornada? Quem vai nos agasalhar? Então, é muito triste. E eu fui buscar
aqui no livrinho lá da Joana de Ângeles, que o título é Joana de Ângeles Responde, do Divaldo Pereira. E na pergunta 29, isso está na página 45 desse livrinho, diz o seguinte: existe muita tristeza e melancolia atualmente, envolvendo as criaturas. Como devemos combater tal estado de espírito? É a pergunta que é feita. Aí vem a resposta. Expulsa a melancolia da tua alma. Esse hóspede teimosa que te envolve no dossel de 1000 amarguras, segredando desânimo e desassossego. Ninguém está a sós na sua dor. Melancolia é também enfermidade ou síndrome de obsessão. Olhos vigilantes contemplam tua aflição. Ouvidos discretos registram os apelos da tua soledade. Há muitos que, acompanhados, caminham em indescritível solidão, e há solitários que, seguindo, recebem a contribuição de acompanhantes afervorados. Não suponhas que as lágrimas estanques em teus olhos afoguem todas as tuas esperanças, considerado que muitos olhos incapazes de filtrar o raio luminoso se apagaram, experimentando as lágrimas o doce banho de refazimento. Saia do casulo do eu e analise as chagas expostas da humanidade em desalinho, e não te atrevas a desconsiderar a misericórdia divina que coloca bálsamo nas feridas ocultas do teu coração. Estuga o passo na desabalada jornada do desespero. Detém o corcel das tuas aflições e fazem a viagem de volta ao oásis da confiança divina. Além de ti, na véspera ensolarada, o lírio medra esguio e solitário, embalsamando o ar para sofrer o colibri aligeirado, que lhe rouba néctar e conduz o pólen que o reproduz adiante. Longe da tua dor, há dores salmodiando, sinfonias inarticuladas de resignação. Há esplendor em toda a parte para quem deseja descobrir tesouros nas estrelas fulgurantes do crepe noturno. Espera mais, alenta o bom ânimo. O que dá para entender e compreender é que a pessoa que vai ficando, normalmente é a mulher que fica mais tempo sozinha, né? Porque na lei da natureza, hoje eu não sei, não tem estatística, mas normalmente na época do meu pai eram os homens que iam primeiro. A sugestão que a gente, e isso daí ajuda muito, e a gente conhece pessoas que hoje convivem assim, sozinha, é a gente se ligar a um grupo de pessoas dentro da nossa religiosidade. Isso ajuda muito, não importa qual é o seu segmento. Aquele encontro que tem, ou semanal, encontro de pessoas, independe de condição financeira, pode ser pessoas bem simplesinhas, às vezes é na casa de uma amiga, na hora do cafezinho ali, cada uma lembrar do seu tempo, das coisas da atualidade que está se passando com os familiares da gente, e vai ser muito parecido para quem tem pouco ou para quem tem muito. Essa solidão, ela é inerente à vontade da gente, só que a gente não sabe como nós vamos terminar a nossa jornada. Então a gente tem que ter contato, não ficar na dependência de que aqueles que eram nossos filhos ou os nossos netos
Tem, lógico, famílias que vão socorrer, né? Mas a gente vê hoje, nessa atualidade, muito abandono, né? E se você for uma pessoa que foi abençoada na vida com uma condição financeira boa, você sempre vai ter, o que eu vou falar é porque eu conheço. Os netos vão e beija a avó, não tem mais a presença do avô. Beija a avó, ai que lindona e tal, não sei o quê. Qualquer coisa que a avó fala assim, oi filhote, você tá bem? Eu tô bem, vó, não sei o quê. Se dá uma brecha, ela já vai fazer um pedido pra avó, porque sabe que tem condição financeira. Se essa avó, como exemplo, for de uma natureza que depende mais dos filhos, porque às vezes a condição dela não é tão satisfatória, né? Os netos nem aparecem. E eu tenho exemplo onde eu moro. Qualquer doencinha que uma pessoa tem, né? E hoje, que nem Alzheimer, eles desaparecem. Eles não vêm nem para visitar o avô que está vivo. Então a gente tem que começar a pensar como é que nós queremos terminar a nossa jornada. A religiosidade, ela ajuda muito a gente. E a doutrina espírita explica muito bem essa situação, né? Então a gente tem que procurar, ao envelhecer, se ligar a um grupo de pessoas que são da nossa afinidade. Não importa se é o vizinho da esquerda, da direita, a condição de um, de outro. Vale a amizade. Então, Cláudio, a gente vai falando da luta, né? Essa luta interior, né, que nós temos. A dificuldade enorme que a gente tem de aprender, de modificar, de se adaptar, né? Mas o que a gente tem que considerar e levar muito em consideração, que o que mais pesa nisso tudo chama-se uma coisinha chamada preguiça. Chama-se a impaciência, a intolerância. E por isso que as pessoas às vezes abandonam os seus entes queridos. Se a gente vai num albergue, num asilo, a gente vê as dificuldades das pessoas que ali estão em trabalhar isso, em falar dos seus sentimentos, dos sofrimentos, da saudade e a tristeza do abandono. Então, para que essas coisas não aconteçam e que possam vir um dia a atrapalhar, o que a gente tem que fazer é educar os nossos pequeninos. Educar nossos filhos, fazendo com que eles sintam o amor familiar. Educar nossos netos para que eles tenham a compreensão, o entendimento e gostem do bem-estar com a família. Essa coisa que a gente tem que estar transformando constantemente em nós. Ao invés de ficarmos aí pensando, não, amanhã ou depois eles me pagam, né, porque me abandonaram, vão sofrer, esquece. Vamos esquecer os sentimentos de vingança desarmonizadores, desequilibradores. Vamos esquecer essa falta de consideração e vamos avaliar o que é que nós estamos fazendo para conosco. O que é que a gente está construindo em nós mesmos. Isso tudo, Cláudio, a gente tem que fazer urgente. E não podemos deixar passar para amanhã esses sentimentos que hoje não estão sendo valorizados. E a família é a grande força da união do ser humano, da vida. Se nós amamos a nossa família, nós estaremos construindo serenidade para o futuro. Se nós não amamos a nossa família, nós estaremos destruindo o nosso futuro. Né, Cláudio? E essa expressão, aqui se faz, aqui se paga, né? É que a gente tem uma concepção da vida assim muito curta. Eu morri, acabou tudo. Acabou o corpo, o espírito continua. Então, aqui se faz, aqui se paga. Às vezes a paga é na outra existência. Porque aquilo que eu deixar de mácula em relação à questão familiar, eu vou ter que colher isso daí, para sentir também essa ingratidão, né? Essa diferença. Então está na hora de a gente começar a refletir, e não custa nada quando a gente for na casa dos pais que já estão envelhecidos, os filhos, abraçá-lo, beijá-lo. Não custa nada falar eu te amo, né?
Ou, de repente, você vai fazer uma visita, você está levando lá um pão doce. Você precisa ver a alegria deles. Eu fazia isso daí com os meus pais, quando era jovem, lá dos 40 anos, que vinha da praia, já trazia para eles para fazer o cafezinho do domingo à tarde, com os 2 filhos que a gente tinha, né? Então você não imagina a alegria, o coração da gente. E essa experiência é muito bonita para a gente, como supor que nem hoje. Tenho 4 netos, mas 2 já são homens, né? Como eles não têm mais a mãe, eles vêm sempre almoçar com a gente e a avó faz de tudo que eles gostam. Não faz mal que eles ficam lá 1 hora, 2 horas ou 3 horas, mas acalenta o coração da gente. E a semana seguinte parece que ela é abençoada para a gente, porque a gente sempre vai lembrar de coisas bonitas, daquilo que a gente riu, do que lembrou. E assim tem que seguir o nosso dia a dia. Seguir o dia a dia e curtir, né, Cláudio, o máximo possível a família. Que a gente possa construir uma família serena, uma família equilibrada, uma família que valoriza o ser espiritual que somos. Porque todos nós somos espíritos. Todos nós estamos aqui utilizando um corpo temporário para um espírito eterno. E essa eternidade nós podemos acelerar ou não, dependendo do que a gente valorize os nossos sentimentos, dependendo do quanto a gente tem construído em benefício do outro, né? São pequenas coisas. Você pega um neto aí que passou de ano, quando ele vem com aquela alegria e te abraça, olha, vó, passei de ano. Bom, não tem coisa mais bonita pra gente, coisas simples. Então vamos repensar as pessoas que esquecem do pessoal que vai ficando isolado numa existência. Dá mais atenção e dá um carinho afetuoso, que isso não nos custa nada, né? E a gente vai plantar também, quando nós chegarmos nessa época, querer ter essa mesma atenção, esse mesmo carinho dos nossos entes queridos. Isso faz parte do nosso processo de evolução. E daqui é que a gente carrega os bônus da nossa conquista individual. Então, né, Cláudio, a gente pode até planejar uma vingança, né? Como vingança, a gente planejar o dobro do amor que a gente possa ter, né? Possa dedicar ao outro a serenidade, a tranquilidade, a paz interior. Buscar distribuir para os nossos entes queridos um pouco daquilo que nós temos em nós e que às vezes a gente nem percebe que tem. Então, nós que já temos idade suficiente para ter juízo, temos que agradecer a Deus constantemente pela nossa existência, né? Um abraço a todos os nossos amigos ouvintes, né, que já chegamos no final do programa, e que todos tenham um excelente domingo e uma boa semana pela frente. E reflexão da lição de hoje. Um abraço. Que Jesus continue a iluminar nossos caminhos e que Deus nos abençoe hoje e sempre por toda a eternidade, e que nós nos façamos merecedores desses desejos. Que assim seja. Olá, amigos, bondosos irmãos, queridos irmãos. Hoje eu estou gravando a minha 100ª reflexão. Não deveríamos dar importância tanto para números, mas hoje para mim é importante porque nós estamos no finzinho de março. Dia 31 de março nós homenageamos, na verdade, né? Homenageamos o dia da desencarnação de Allan Kardec, dia 31 de março de 1869. E um fato muito curioso, muito interessante ocorreu nesse dia da desencarnação de Allan Kardec, que foi narrado por Chico Xavier, lá naquela periferia de Uberaba, lá na sombra do abacateiro, como ficou conhecido pelo livro de Bacelli, um livro muito bonito, onde durante meses, anos, a Carlos Bacelli ficou analisando os comentários de Chico sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e lançou um livro anotando aqueles comentários, um livro chamado A Sombra do Abacateiro, um livro muito profundo, muito bonito, muito sublime, que todos deveriam ler.
Nesse livro, no dia 31 de março de 1984, estavam eles reunidos lá, homenageando a desencarnação de Allan Kardec, quando Chico passa a narrar um fato que foi narrado para ele pelo professor Canuto Abreu, em francês. Conta Chico que o professor Canuto Abreu, uma sublimidade, uma pessoa que falava mais de 12 línguas, que ele começa a contar que poucos dias antes da desencarnação de Allan Kardec estava sendo programada a inauguração da Livraria Espírita. A primeira livraria espírita do mundo seria inaugurada ali em Paris no dia 1º de abril. Então, já desde o começo daquele ano de 1869, estava Allan Kardec e seu grupo da Sociedade Espírita trabalhando na inauguração daquela livraria com todo o carinho, com toda a dedicação, como só o codificador sabe fazer. Tudo que ele fez com muita dedicação, dando as energias da sua vida. Faltavam uns 4 dias para o dia 1º de abril, o dia da inauguração, e ele já sentia as dores no peito. E ele começa um diálogo, conta Chico Xavier, um diálogo com a sua esposa, Dona Amélie Gabrielle Bidet, que é conhecida como Dona Gabi. Então ele chamou Dona Gabi e disse a ela: Gabi, veja bem, eu não estou bem, eu não tenho me sentido bem, mas você sabe que dia 1º de abril nós vamos inaugurar a nossa Livraria Espírita com muita alegria, e que já estão vindo pessoas, amigos nossos, já estão na estrada, porque eles vêm a cavalo, vêm de carruagem, vêm de charrete, eles têm que parar, trocar os cavalos do caminho, são dias de viagem, muitos já estão a caminho. Então, se porventura eu não estiver bem de saúde no dia 1º de abril, eu gostaria de saber se eu poderia contar com você para a inauguração da livraria. Veja bem, Allan Kardec já pressentia que no dia 1º de abril ele não poderia estar inaugurando a Livraria Espírita, que seria a primeira livraria espírita do mundo. Dona Gabi vai contra a vontade dele, diz não, o lugar da esposa é ao lado do marido. Se você não está bem, acho que você nem deveria fazer essa inauguração. E eu vou ficar junto com você e você vai ficar em casa. Mas então Allan Kardec começa a lembrá-la dos enunciados da doutrina dos Espíritos, lembrando que a flâmula da doutrina é fora da caridade na salvação. Fala: Gabi, como que eu posso fazer isso com os nossos amigos espíritas que estão vindo da Bélgica, que estão vindo de várias regiões da França, que já estão a caminho, vão chegar aqui praticamente no dia e dizer que foi cancelada a inauguração da livraria porque eu não estou bem de saúde? Vamos pensar melhor, Gabi. Vamos pensar que porventura eu desencarne. Olha o raciocínio de Allan Kardec. Vamos pensar que eu posso estar desencarnado, Gabi. Eu preciso que, em nome da doutrina e da caridade, você esteja no meu lugar fazendo a inauguração. Você faria isso por mim? Ela insiste. Se você não está bem de saúde, você deveria ficar em casa. Mas, ouvindo os seus argumentos de como é isso que a doutrina nos ensina, esses são os ensinamentos dos espíritos superiores, eu digo para você, você pode contar comigo. Mesmo que você desencarne, eu estarei lá no seu lugar, inaugurando a Livraria Espírita. O que Dona Gabi não sabia é que ela estava anunciando ou prenunciando o futuro próximo, de poucos dias após. Dia 31 de março, no anoitecer, Allan Kardec tem um mal súbito. Acredita-se que foi um aneurisma, que teve um rompimento súbito de uma artéria do seu coração. Com aquele rompimento súbito, ele tomba com o seu corpo já sem vida para já adentrar a vida imortal, na véspera da inauguração. À noite, estavam chegando já muitos convidados que estavam há dias na estrada e chegam com a surpresa da notícia da desencarnação do mestre lionês. E aquele momento todo, e eles começam a envolver Dona Gabi e já dizer: vamos cancelar a inauguração.
e Dona Gabi firme, com o corpo do marido sendo preparado para ser velado, diz com tranquilidade, firmeza e o coração partido: é dever meu estar no lugar do meu marido inaugurando a livraria espírita que era o seu desejo. À noite inicia-se o velamento do corpo de Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Ardivai, 8 horas da manhã, porque naquela época eram vários dias de velório. Existem alguns velórios que ainda são assim. E ela, no dia seguinte, 8 horas da manhã, ela está ao lado do caixão, conversando com seu amado marido, dizendo: meu marido, vou te deixar agora para cumprir aquilo que eu prometi. Às 10 horas da manhã, Dona Gabi estava inaugurando a Livraria Espírita de Paris em nome do seu marido. Dizem os jornais da época, segundo diz Chico Xavier, nessa narrativa que está no livro A Sombra da Abacateira, que ele conta que Canuto Abreu narrava em francês para ele. Dizem os jornais da época que a integridade de Dona Gabi, mostrando o seu amor ao marido, e aquela doutrina foi tanta que chamou a atenção de todos. Ela fez a inauguração e voltou para continuar o velório do seu marido para o posterior enterro, que depois ficou conhecido pelas passagens que foram lidas, Camille Flammarion fazendo aquele discurso maravilhoso. Quem quiser ler o discurso de Camille Flammarion, de várias páginas, está na abertura de algumas obras póstumas, que está hoje como sendo um dos livros da codificação para todos nós, um lindo livro onde estão textos do próprio punho de Allan Kardec e comentários da Sociedade Espírita de Paris, e lá está o discurso de Camille Flammarion para quem tiver interesse de ouvir o que ele disse ali à beira do túmulo onde ficou registrado: nascer, viver, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei, em francês, frase essa retirada de um outro lugar. Aqui hoje, então, nós deixamos uma grande homenagem ao dia 31 de março, completando a nossa 100ª reflexão na simplicidade que ela deve ser. Deixamos essa grande homenagem a Allan Kardec, o insigne codificador, por esse grande trabalho que ele fez, não só das obras básicas, não só do Livro dos Espíritos, dos 12 anos da Revista Espírita, desde 1858 a 1869, antes de desencarnar, esses 12 anos de Revista Espírita, o trabalho árduo, as cartas que ele respondia, todo o trabalho de dedicação, devemos a Allan Kardec, lembrando que, no exemplo da sua esposa, Dona Gabi, a doutrina que nós abraçamos é uma doutrina de trabalho, mesmo que estejamos desencarnando. Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos Espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui na Rádio Londrina.